Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com vocês para falar do UFC 317 que ocorreu há 2 semanas atrás, com o card principal Charles do Bronx versus Ilia Topuria. Conforme minhas análises antes da luta, o resultado foi coerente com as minhas análises tanto na inteligência artificial quanto nos meus cálculos, e o que ocorreu foi justamente na brecha que o Charles Oliveira apresentava, né? Que é aquela, ele deixa entrar muitos golpes no rosto, né? Muitos especialistas comentaram, eu vou compartilhar um pouco de cada especialista, tentar aí resumir aí o que aconteceu de fato e mostrar algumas lutas bem antigas do Ilia Topuria para ver que ele teve uma transição muito grande da forma como ele luta, né? Antigamente ele usava mais o chão, ele era um striker, mas também usava muito o jiu-jitsu em suas lutas, e aí ele foi evoluindo e migrando para o boxe. Não que ele não seja, não tem um jiu-jitsu bom, ele tem sim um jiu-jitsu bom, mas hoje ele é um mestre aí na arte de nocautear e nas técnicas de boxe. Beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui esse é o finalzinho da luta, tá? Eu coloquei na velocidade meio porque realmente o Ilia é muito rápido. O que acontece? O Ilia, ele lá antigamente, né, quando ele começou a carreira, ele tentava levar a luta para o chão e terminar no chão, porque ele é um ótimo lutador de jiu-jitsu. Só que o Charles é o melhor lutador de jiu-jitsu que ele, tá? O Charles finaliza mesmo. E o Ilia, ele foi fazendo essa transição dos 22 até os 28, ele foi agregando boxe na forma dele lutar. O boxe voltado para MMA, tá, gente? O boxe convencional, a defesa é assim, tá? Mas por quê? A luva é grande, então cobre todo o seu rosto e você consegue se defender assim. E no boxe não tem chute, tá? Então você fica assim, você consegue se defender muito bem. Já no MMA você tem que ficar com a mão mais assim, mais pra frente, tá? Porque se vem um chute você faz assim, ó, assim, né? Então você fica assim. Enfim, tem variações aí. Então o Charles, o que ele deveria ter feito? Sabendo que o Ilia mata a luta na curta, quando ele entra na distância de golpe do Ilia Topuria, ele deveria ter levado a luta como ele fez exatamente no comecinho, chutando. Ele entrou com cotovelada de encontro e logo o Topuria percebeu, e aí depois a luta foi pro chão, o Charles pegou a perna dele ali e logo o Topuria conseguiu escapar da chave de perna, né, no calcanhar ali, chave de pé. E ele levantou, e aí o Charles ficou esperando ele no chão. O Ilia Topuria não foi, mesmo sendo um bom lutador de jiu-jitsu, ele não foi, porque ele sabia que o Charles no chão poderia pegar ele. E aí quando a luta voltou em pé, o Charles continuou andando para frente. E cara, e o Ilia é muito rápido, assim, para analisar esse vídeo eu tive que colocar na velocidade meia, porque o Ilia é muito rápido, ele é muito rápido e preciso. E aí, infelizmente, o Charles perdeu nisso, né? Não que eu tô torcendo contra o Charles, eu torci pra caramba por ele, eu fiquei triste de ver ele nocauteado daquele jeito, né? A gente nunca tinha visto ele daquele jeito. E, cara, se a gente analisar aqui, foram os 3 golpes que a gente conversou, né? E bateu com a IA, né? Bateu com a inteligência artificial, bateu com aquela análise que eu fiz. Quer ver? Eu vou reproduzir o vídeo aqui. Então, deu um jab na barriga. Bota um jab na linha de cintura. Olha lá, outro jab no rosto. Topuria. Jab em cima. Ó, jab cruzado. O Jimmy!
loucura. Matou, né? Vencendo em sequência Alexander Volkanovski, Max Holloway e agora outro lendário, Charles Oliveira. Esse foi um direto e um cruzado antes de cair, Não teve o que fazer, cara. É muito rápido, cara. O cara. Pum, pum, pum. Então, assim, infelizmente, é fácil falar aqui, né? No judô a gente tem também estratégias, né? Por exemplo, eu sou um lutador mais lento. Então, quando eu pegava um lutador que eu já sabia que ele era mais rápido que eu tentava segurar no kimono e manter ele longe, porque se ele chegar muito perto, ele aplica o golpe e eu tô no chão e nem vi, cara. Né? Então, assim, eu costumava aplicar golpes mais nas pernas, jogar meu tronco para cima, usar minha altura e meu peso a favor para jogar ele de costa. Já tem lutadores que são rápidos e te entra aqui no ippon e enfim, complicado, cara. Infelizmente o Charles, assim, teria que mudar a estratégia dele, que ele vem usando já de toda a vida dele, que é ter mais paciência, chute na perna, trabalhar ali o golpe à distância, dar uma rodada, dar outro chute. Mas o Charles sempre andou para frente, cara. Ele até nas declarações dele ele fala, eu sempre ando para frente e tal. E com 36 anos, cara, você não consegue mudar um lutador completamente, né? Então, assim, felizmente, né, ele perdeu essa, não significa que ele não terá boas lutas, vai ter sim. O cinturão fica mais difícil, não impossível, mas a gente ainda vai ver o Charles muitas vezes, né? Mas tem que tirar aí o chapéu pro Ilha Topuria, porque o bicho é embaçado e eu acho que ele vai ganhar se lutar, ele ganha do Makhachev, cara, ele ganha.